Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia aos serviços também, aqui presentes, pela excelência do trabalho efetuado permanentemente. A nossa primeira parte dos trabalhos da Comissão de Saúde de hoje dizem respeito à audição da senhora candidata à vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, a ARS, doutora Mariana Torres, a quem cumprimento, esperando que tudo corra naturalmente pelo melhor. Outro desejo não poderia eu fazer necessariamente. Portanto, Vossas Excelências, Srs. Deputados, são portadores de toda a documentação respeitante à doutora Mariana Torres. Sr. Doutor, o que vamos fazer, a nossa grelha de tempos e que é de conhecimento dos seus deputados, é que a Sra. Doutora tem 10 minutos iniciais para discorrer sobre o que entender. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e, finalmente, no fim, a doutora Mariana Torres, para a resposta final, dispõe de 10 minutos para eventualmente responder ou para responder às perguntas eventuais que sejam colocadas pelas senhoras e os seus deputados. Vamos, portanto, dar início nesta comissão, na Comissão de Saúde, a esta audição. Faça favor, Sra. Doutora Mariana Torres, dispõe de 10 minutos. Naturalmente, os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão de Saúde e aos demais deputados presentes. Eu pensei aproveitar estes 10 minutos para fazer um breve enquadramento sobre o que é a entidade reguladora da saúde e o seu papel no sistema de saúde e depois falar um bocadinho do que poderiam ser os propósitos, tendo em conta, claro, que falamos de um órgão colegial, mas quais seriam, digamos, em termos de prioridades, os principais propósitos a prosseguir. Porque o breve enquadramento relativamente à entidade reguladora da saúde e o seu papel no sistema de saúde, desde logo porque me parece importante para aquilo que é um propósito essencial, que é a afirmação progressiva da importância e da imprescindibilidade da existência de uma regulação independente em saúde em Portugal, pela especial acuidade do setor, pela anatomia do sistema, que é particular e lança desafios muito específicos, e porque se reconduz, na verdade, a um modelo de regulação que tem uma forte componente ética e, portanto, escapa ao que é ao modelo tradicional de regulação económica, de detecção de falhas de mercado e a sua supressão. Assim posto, a entidade reguladora da saúde foi então criada em 2003, sofreu a primeira reestruturação em 2009, mas verdadeiramente impactante veio a ser a publicação dos estatutos que ainda hoje conformam o que é a atuação da entidade reguladora da saúde, após a publicação da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes com competência de regulação, promoção e defesa da concorrência. Com efeito, esta Lei Quadro, publicada no final de 2013, teve como propósitos essenciais reforçar a independência deste modelo de entidades, identificar quais são estas entidades com poderes de regulação, promoção e defesa da concorrência, sem prejuízo naturalmente da transparência, de gestão e da accountability e do ponto de vista da prestação de contas, como de resto tem sido habitual também em sede da entidade reguladora da saúde, mas também colocar um enfoque particular no que é o papel do regulador enquanto agente de informação e na tutela dos direitos do consumidor, lato sensu, e no âmbito da saúde falamos naturalmente do papel do utente. Nesta linha, veio a ser publicado, então, os estatutos que atualmente enquadram e balizam a atuação do regulador, refletiram um alargamento substancial do que são as competências da ERS, desde logo com algum destaque particular o facto de ter passado a concentrar a competência em matéria de licenciamento dos operadores. Note-se que falamos de uma condição que o legislador definiu como um requisito de acesso e de permanência no mercado e, portanto, a titulação desta licença tende a atestar aquilo que o legislador classificou como o cumprimento de requisitos técnicos mínimos de qualidade e segurança. Foi, de facto, uma competência que abarcou e absorveu grande parte do que são os recursos da ERS, porque implica uma dedicação em grande escala. Por outro lado, e também com forte impacto no que é a atividade do regulador, veio a ser a assunção da responsabilidade pelo tratamento das reclamações de todo o espectro do setor regulado e, portanto, atualmente a entidade reguladora da saúde é responsável pelo tratamento das reclamações, quer do setor público, privado, cooperativo, social
e também tivemos aqui um crescimento substancial. Por outro lado, há a crescer ao que é o concentrado de poderes típicos dos reguladores, de regulação, de regulamentação, de supervisão, sancionatório, de inspeção. Veio também a entidade reguladora da saúde a absorver o papel de mediação e resolução de conflitos. Digamos que é um papel que tem sido desenvolvido, mas que ainda carece de algum crescimento, de alguma maturação, de alguma afirmação no mercado, como uma solução alternativa para a resolução de alguns litígios. Outro aspecto também relevante neste alargamento foi a incorporação e, desde logo, a sujeição a registro e, portanto, ao âmbito regulatório dos novos modelos de prestação de cuidados de saúde, designadamente a telemedicina e as unidades móveis. Isto significa que a entidade reguladora da saúde, em termos de natureza jurídica, veio a absorver e a cumprir o que a Lei Quadro instituiu. Portanto, trata-se de uma entidade administrativa independente, com autonomia administrativa e financeira. Esta independência é de facto relevante porque significa que a sua atuação é independente do que vem a ser a definição das políticas de saúde, independente do que é prestação, independente dos grupos de interesse e com particular relevo o facto de assumir a responsabilidade da supervisão de todo o sistema de saúde. Portanto, a ERS regula o setor público, privado, cooperativo e social. A crescer a isto, rege-se naturalmente por dois princípios essenciais, o princípio da especialidade do fim e o princípio da legalidade. Isto significa que o âmbito de atuação da ERS deve balizar-se pelas normas habilitantes e que decorrem, desde logo, do que os estatutos instituem como atribuições centrais e que têm três vértices fundamentais. Um que olha para os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, falamos numa verificação do seu grau de compliance, cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. Um outro vértice que olha para o utente e, portanto, o que estamos a falar é da obrigatoriedade de tutelar os direitos e legítimos interesses do utente. E depois um terceiro ponto que olha para o próprio funcionamento dos operadores no sistema de saúde, garantindo a legalidade e transparência das relações económicas que se estabelecem, promoção e defesa da concorrência. Estes são as três frentes essenciais de intervenção regulatórias que depois se desdobram num conjunto de poderes-deveres. Tendo em conta o descrito, tendo em conta a conjuntura atual, o que é o necessário equilíbrio entre as várias atribuições do regulador, mas também os meios técnicos e humanos disponíveis. E também o ponto de evolução da ERS, naturalmente que no momento em que nos encontramos é premente garantir a monitorização do sistema de saúde para acompanhar o que é a recuperação da capacidade de resposta assistencial. Portanto, um dos enfoques centrais do regulador nesta primeira fase terá que ser naturalmente a garantia do direito de acesso, a verificação do cumprimento das demais regras que tendem a conformar este direito de acesso dos utentes. Falamos de um acesso universal, equitativo, a cuidados de saúde que devem ser prestados em tempo clinicamente aceitável, de forma humanizada, com qualidade e em segurança. Não esquecer que nesta frente o legislador concedeu também poderes expressivos ao regulador para atuar, designadamente em matéria sancionatória, quando estejamos perante uma discriminação infundada ou rejeição infundada de acesso, uma indução artificial de procura, uma violação do eventual direito de escolha. E, portanto, isto são frentes importantes que o regulador não deve esquecer. Um outro aspecto fundamental tem a ver, naturalmente, com o papel de regulador prestador de informação, em cumprimento também da Lei Quadro. E, portanto, falamos de informação em saúde, literacia em saúde. Naturalmente que uma das componentes essenciais desta literacia em saúde tem a ver com a capacitação do utente para o conhecimento dos seus direitos e o modo de exercício, com especial relevo para o direito à reclamação, mas tem também a ver com outros focos informativos e que podem, inclusivamente, ser dirigidos ao que é o universo regulado. Falamos aqui de uma componente essencialmente preventiva e que viabiliza aos prestadores um mecanismo de autoavaliação quanto ao seu grau de conformação com o que são os requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Há uma necessidade de reforço claramente nesta frente de informação, não tanto na literacia do utente, ainda que haja sempre um grande caminho a percorrer nesta matéria. Um outro aspecto que parece relevante, e este período pandémico também evidenciou, é a importância de estabelecer efetivos canais de cooperação com o que são os diversos organismos que operam, quer no setor da saúde, quer fora dele. Portanto, o que falamos numa primeira linha, quando me refiro fora do setor da saúde, existem mecanismos de cooperação que podem vir a evidenciar-se essenciais para a desburocratização de alguns procedimentos, incluindo o procedimento de registro obrigatório dos prestadores junto da ERS, que ainda apresenta um cariz um bocadinho burocratizado e que constitui um requisito de acesso e de funcionamento e, portanto, a desburocratização aqui será uma frente essencial. Mas falamos também em canais de cooperação e a criação de sinergias e complementaridade da intervenção no sistema de saúde com outros organismos com intervenção no setor, a IGAS, a ACSS, o INSA. Aliás, temos mantido essa articulação em período pandémico, será de manter neste período de alívio
desafio posterior e também com as próprias ordens profissionais em sede de autorregulação profissional. Manter também a cooperação internacional que temos mantido, aqui do ponto de vista de partilha de experiências e de consolidação do que pode ser uma regulação em saúde, que, como disse há pouco, é um bocadinho atípica. E depois, por fim, falar de um aspecto que é particularmente relevante, é um projeto que se iniciou, mas que carece de consolidação, de efetivação, que é a implementação do modelo de supervisão pelo risco. No fundo, o que falamos é da transição do modelo tipicamente reativo de intervenção da ERSE para o modelo preditivo, que nos permita monitorizar o mercado, antevendo o que são potenciais riscos efetivos ou potenciais. Quais são as principais vantagens da implementação do modelo de supervisão pelo risco? Primeiro, de apoio ao planeamento estratégico plurianual de apoio à decisão. Segundo ponto, reforça claramente o papel preventivo de intervenção regulatória. Terceiro ponto, mesmo quando a intervenção do regulador é feita reativamente, garante-se uma maior tempestividade e assertividade. Portanto, digamos que esta é uma frente essencial. Paralelamente a estes fatores, existem naturalmente outros, que é capacitar a ERSE de forma crescente e sólida para prosseguir as atribuições, algumas até que constam de diplomas complementares. Desde logo a persecução da competência em matéria de licenciamento, um reforço da intervenção no que respeita à monitorização das práticas publicitárias em saúde, reforçar efetivamente o âmbito nacional de intervenção do regulador, retomando as negociações com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e articulando com o que são os estatutos autonómicos e, portanto, temos aqui um largo espectro de intervenção que poderá ser relevante. Se calhar terminava, porque penso que já devo estar no fim do meu tempo, este é o principal desafio, que é cumprir os 10 minutos, com duas notas que parecem importantes e que se prendem essencialmente com o que são dois grandes desafios da atividade regulatória, não só em saúde, um deles. O primeiro tem a ver com a Lei de Bases a Lei de Bases da Saúde institui que a política de saúde deve ser dinâmica e evolutiva. Com efeito, o regulador também o tem que ser. E, portanto, na verdade, o que nós falamos é que, sob pena de assegurarmos uma supervisão datada, é exigível ao regulador em saúde que garanta o acompanhamento do que vem a ser a evolução tecnológica científica, a praxis. Não é fácil garantir este acompanhamento do ponto de vista de capacitação dos recursos internos. Por outro lado, também é exigível à ERSE tenha a maleabilidade suficiente para se adaptar a um dos riscos e um dos desafios que o sistema de saúde lança, que é a grande volatilidade, quer do lado da oferta, quer da procura, face ao que vem a ser a conjuntura económica, social e até de saúde pública. Um outro desafio tem a ver com a possibilidade de criação de mecanismos de medição. Falamos de mecanismos custom-made, que permitam quantificar a mais-valia efetiva de uma intervenção regulatória. Portanto, o que nós falamos é criar mecanismos que nos permitam identificar a melhoria efetiva na prestação de cuidados, a melhoria no acesso, a melhoria no grau de cumprimento dos prestadores. Isto implica um follow-up permanente dos prestadores, portanto, não só uma monitorização preventiva, mas também um follow-up posterior. E, portanto, a criação destes instrumentos de medição da atividade regulatória é um desafio em Portugal, é um desafio na regulação em saúde, mas também é um desafio internacional. Pronto, resta-me agradecer a atenção dispensável. Muito obrigado, doutora Mariana Torres. Vamos, portanto, prosseguir a audição da senhora candidata à vogal da entidade reguladora da saúde. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PS. O senhor deputado Paulo Marques dispõe de 5 minutos. Trata-se de uma ronda única. Faz-se a favor. Bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por, felicitar a doutora Mariana Torres pela sua intervenção. Depois da análise do currículo e dos documentos que nos chegaram, percebe-se que é uma pessoa que conhece bem a casa e depois desta intervenção acaba por consolidar essa ideia, que eu acho que é comum a todos os deputados aqui presentes. Deixou aqui algumas pistas, enquadrou, como disse bem, deixou aqui algumas pistas e eu começava por essas pistas, nomeadamente pelo seguinte. A ERSE tem um quadro de competências e atribuições definido, bem definido, e ao ouvi-la fiquei com a ideia de que podia querer sugerir-nos algum tipo de alterações a fazer ao próprio Estatuto, tanto no âmbito das competências como no âmbito das suas atribuições. E, portanto, se pudesse explanar-nos um pouco mais, ficaríamos gratos, como é lógico, porque a sua opinião para nós é importante. Uma das atividades relevantes da ERSE tem a ver com o tratamento das reclamações e, durante este período pandémico e pós-pandémico,
se assim podemos dizer, tivemos conhecimento que um conjunto de grupos privados de saúde continuam a taxar os doentes com uma taxa denominada especial de segurança, tarifa especial de segurança. Esses valores variam, ou podem variar entre os 5 e os 90 euros por dia, e a minha pergunta, dado que, enfim, parte do seu percurso bastante substancial tem a ver com os serviços jurídicos da própria ERSE, essa taxa hoje em dia faz sentido, por um lado, por outro, se ela é legal, e não sendo legal, que mecanismos é que a ERSE desencadeou para pôr termo à sua existência. Queria que, claro, outra pergunta também, e dado que falou um bocadinho em passant, mas falou das questões da atividade da concorrência, sabemos que a lei da concorrência é aplicada a empresas e associações de empresas, e tivemos conhecimento no início deste mês, a Autoridade para a Concorrência aplicou uma multa de 190 milhões de euros a vários grupos privados de saúde, por prática concertada na concertação de serviços, nomeadamente no que tem a ver com a ADSE. E a minha pergunta era se a ERSE trabalhou neste processo, se no âmbito dessa cooperação com outras instituições desencadeou algum mecanismo ou ajudou a Autoridade de Concorrência a perceber a dimensão do problema e em que ponto está este assunto. E por fim, aliás, até queria ter começado primeiro por isso, só para ler uma parte que que escreveu no seu currículo e que eu queria destacar para o que vou dizer a seguir, sobre as suas competências de organização, sensibilidade social, interesse e compromisso com o bem comum social, evidenciando a implementação de medidas tendentes à equidade da intervenção e ao rigor na monitorização do cumprimento de patamares mínimos de qualidade e segurança na prestação de cuidados de saúde. E, portanto, queria revelar sobre isto para ser aqui duas considerações. Uma tem a ver com os serviços privados de saúde e acontece com alguma frequência e essas chamadas ficam gravadas, portanto podemos sempre, enfim, poder dispor delas. A pessoa liga para uma clínica, diz que quer marcar uma consulta, perguntam-lhe qual é o seu subsistema e em função do seu subsistema a consulta pode ser no dia a seguir ou pode ser 3 meses depois. E portanto queria questioná-la se no âmbito das competências da ERSE se trata de reclamações deste tipo. E, por outro lado, para finalizar, queria pegar numa nota que deixou, que disse que mais ou menos que era necessário monitorizar a recuperação da atividade assistencial, e eu acho que nisso todos concordamos, como é lógico, e tivemos 2 anos de pandemia, onde é público e notório, e os dados da transparência da saúde comprovam isso e bem, de que houve uma redução da atividade assistencial, atividade essa que está neste momento a recuperar, e pegando nisto, lembro-me do último parecer relatório com a eficácia externa da ERSE sobre este assunto, que tem 6 recomendações aos cuidados de saúde primário do SNS e, essencialmente, se calhar, outras 6 aos cuidados hospitalares. E a minha pergunta era se, apesar de não estarem os privados obrigados ao cumprimento de normas ou de prazos para a prestação de cuidados de saúde, se de alguma forma podia estender aquelas recomendações ao setor social e privado. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques, Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Guilherme Almeida, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, de uma forma particular, a senhora candidata a doutora Mariana Torres. A entidade reguladora da saúde, a ERSE, é, nos termos da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, o organismo com funções de regulação da atividade económica em saúde, setor privado, público e cooperativo. A doutora Mariana Torres é jurista e trabalha na ERSE desde 2010, ou seja, há já 12 anos, tendo ali desempenhado diversas funções de direção, de coordenação, em diversas unidades e departamentos. Neste sentido, é de realçar a vasta experiência e o conhecimento que a doutora Mariana Torres tem da ERSE,
organismo no qual progrediu ao longo dos últimos 12 anos. Agradeço a informação que nos prestou na sua intervenção inicial sobre a atividade e as competências da ERSE e assim aproveito a oportunidade para lhe formular algumas questões sobre os desafios que se colocam a uma entidade tão importante e a uma área com tanto impacto na vida dos portugueses, para alargarmos um bocadinho mais aquilo que a informação que nos prestou inicialmente. Nesse sentido, começava por lhe perguntar que avaliação faz da existência no sistema de saúde português de uma entidade com as características de independência e de competências regulatórias da ERSE. Sente que o poder político, designadamente o Executivo, aceita bem e acata as recomendações da ERSE, especialmente as que se referem aos direitos dos utentes, como sucedeu, por exemplo, com os doentes oncológicos e o impacto que a pandemia teve no seu acesso aos cuidados de saúde, designadamente em termos de aumento de tempo de espera. Uma terceira pergunta, considera que teria sentido a ERSE fazer ou participar num processo de apuramento e identificação das causas de mortalidade excessiva verificada em Portugal nos últimos anos? Nas suas avaliações sobre a excelência clínica dos hospitais, ao longo dos tempos, a ERSE foi sempre reconhecendo a qualidade do serviço dos hospitais em regime de parceria público-privada, tendo-lhe atribuído por diversas vezes o nível de qualidade máxima. Que avaliação faz da experiência das PPPs no setor da saúde em Portugal? E, por fim, no ano passado foram apresentadas mais de 84 mil reclamações à ERSE sobre falhas nos sistemas de saúde, principalmente sobre as dificuldades de acesso a cuidados de saúde e segurança do doente e de processos administrativos. Gostaria que discorresse um pouco mais, e se puder, sobre esta realidade, sobre a sua evolução, as tendências, acima de tudo sobre se considera que deste processo resulta uma melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e uma maior efetividade dos direitos dos utentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados presentes, todos os presentes, e endereço um cumprimento muito especial à Sra. Mariana Mota Torres, que veio aqui expressar os esclarecimentos. Agradeço-lhe por ter vindo e por estar disponível para vir ter connosco e responder às nossas perguntas. Parabenizá-la também por esta nomeação. Trata-se, de facto, de uma promoção e isso é digno de ser parabenizado pelo seu percurso profissional e por aquilo que já tem dado à ERSE, que, como vemos no currículo, já é de largos anos. No entanto, tenho que lhe deixar aqui algumas perguntas e até um bocadinho na sequência da intervenção do Sr. Deputado Paulo Marques, que levantou um bocadinho a ponta do véu, de facto, do pendor ideológico, porque só fez perguntas de atuação para o setor privado. Falou em listas de espera, falou em atendimentos, falou em várias coisas, mas eu penso que a ERSE regula não só o setor privado, mas também o setor público. E neste momento em Portugal o caos e aquilo que se vê no Sistema Nacional de Saúde, dos seus 3 pilares, pois o pilar que está a ruir não é o setor privado, nem o social. O setor que está a ruir neste momento em Portugal é o setor público. E, portanto, já que o Sr. Deputado Paulo Marques objetivou as suas perguntas no setor privado, eu vou objetivar as minhas no setor público. De facto, está a existir um enorme aumento de reclamações. Nós vemos isso pelas notícias, pelos meios de comunicação social. O meu partido está a fazer rondas em vários conselhos de administração, em vários hospitais públicos. Eu próprio estive no Conselho de Administração do Hospital de Loures. A senhora Presidente do Conselho de Administração, também recentemente nomeada, disse que não tinha feito essa contabilização ainda e que não sabia dizer se existiam mais reclamações ou menos, mas
Nós sabemos que no Hospital de Loures, por exemplo, houve uma reclamação de uma senhora que foi visitar o marido e soube, quando entrou na visita, que o seu marido estava na morgue há 2 dias. Também temos a notícia pública de que também uma senhora teve 5 dias no Hospital de Vila Franca de Xira, não podia visitar o marido por causa das normas Covid e teve 5 dias sem ter notícias do seu estado de saúde. Felizmente esse não faleceu. E portanto nós temos aqui um enorme aumento de reclamações. E eu gostava de saber qual é que é o tratamento que a ERS dá às reclamações no setor público e se existe, de facto, se também aplicam medidas corretivas ao setor público e se pedem responsabilidades aos nomeados para estes conselhos de administração, nomeadamente até nestes hospitais que eram PPPs e passaram para a esfera pública e que são notícia todos os dias. Depois também gostava de perguntar muito honestamente se garante de facto a independência política do Governo da sua nomeação e como é que nos pode demonstrar essa independência política. Nós vemos também que a ERS muitas vezes pede, por exemplo, medidas para resolver problemas informáticos em tipificar a doença, a ERS alerta para os contactos telefónicos para os rastreios clínicos gratuitos, ou seja, a ERS parece que quando se trata do setor privado, aplica multas, aplica processos e quando se trata do setor público, recomenda e alerta. Não parece que isto seja uma conduta equalitária e gostava de ouvir falar a sua doutora sobre isso. Depois também, para não dizerem que eu só falo do setor público, vou também falar do setor privado. Eu sou profissional de saúde, tenho contacto com muitas clínicas, com muitas farmácias, com muitas clínicas dentárias, também por contactos familiares. E, de facto, doutora Mariana, deixe-me dizer-lhe que a opinião generalizada que existe no setor privado, até em clínicas pequenas, como clínicas dentárias, clínicas de fisioterapia, clínicas de radiologia, é que a ERS só existe para aplicar taxas, para receber licenciamentos e para fazer uma compilação administrativa de inscrições online. Eu gostava de saber, doutora Mariana da Mota Rocha, da Mota Torres, peço desculpa, o que é que este Conselho de Administração vai fazer para alterar esta opinião que existe nos portugueses de que a ERS só serve para taxar, para licenciar e não para atuar quando deve. E fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. A Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Obrigada, Sr. Presidente, e bom dia a todos os senhores deputados. Começo por cumprimentar a doutora Mariana Torres e saudar a sua candidatura a vogal do Conselho de Administração da ERS, instituição que, como podemos constatar no seu currículo, conhece muito bem há vários anos, uma vez que lá trabalha desde 2010. Já passou por diversas unidades, departamentos e serviços da ERS, pelo que acreditamos que tenha um profundo conhecimento da realidade da ERS, de todos os seus objetivos, bem como dos constrangimentos com que se depara. Espero, assim, que desenvolva um ótimo trabalho. Desejo-lhe as maiores felicidades no desempenho das funções a que se propõe. No entanto, gostaria de lhe colocar algumas questões a propósito da ERS e dos contributos que a doutora Mariana Torres, enquanto membro do Conselho de Administração, tenciona trazer com vista à melhoria das condições da ERS para o desempenho das suas atribuições de regulação e supervisão. Como bem saberá, ao longo dos anos, a ERS tem sido mais uma das muitas entidades que sofrem cativações. Com as cativações sofridas, que objetivos estratégicos e operacionais tem ficado por realizar e em que medida considera que pode contribuir para minimizar este problema? Outro dos problemas com que a ERS se tem confrontado diz respeito ao facto dos recursos humanos de que dispõe não serem suficientes para todas as atribuições que a ERS tem. Como é que estão em termos de contratações de recursos humanos? Têm pedido autorização para contratar pessoas? Sim, que respostas têm recebido? E qual é a sua visão para uma possível resolução de mais este problema? Depois, se pode concretizar e desenvolver relativamente aos objetivos da ERS ainda para 2022 e também para o próximo ano, e se tenciona trazer para o Conselho de Administração da ERS alguma mudança neste âmbito ao nível dos objetivos. Depois gostaria também de saber como comenta os excessivos tempos de espera para consultas e cirurgias, que todos conhecemos e que ultrapassam em muito os tempos máximos de resposta garantidos. E não queria deixar de saber a sua opinião sobre a situação caótica nas urgências hospitalares de norte a sul do país. E doutora Mariana Torres, considera que atualmente há uma verdadeira liberdade de escolha do utente dentro do SNS?
Depois vou terminar com algumas questões de maior pormenor, uma vez que a doutora Mariana Torres já trabalha na ERSE há vários anos e por isso queria aproveitar esta oportunidade para caso possa nos esclarecer o seguinte: quantas reclamações de utentes foram recebidas em 2021 e já em 2022 e quais são os principais motivos dessas reclamações? Depois, quantas unidades de saúde já foram acreditadas e certificadas pela ERSE através do SINAS em termos de qualidade? Quais? E quantas prevê que sejam acreditadas e certificadas ainda em 2022? Por fim, em termos de avaliação do grau de satisfação dos utentes relativamente ao SNS, que dados recentes tem que nos possa fornecer? Obrigada. Peço desculpa. Relativamente ao grau de satisfação dos utentes no SNS, que dados é que tem? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Julgo que não está presente o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Julgo que não está presente também a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sendo assim, vamos terminar esta audição da doutora Mariana Torres, dando-lhe a palavra por 10 minutos. Faça favor. Sim, farei um esforço para responder às várias questões que foram sendo colocadas. Se calhar algumas delas, fazendo um pequenino enquadramento, acabam por ser agregadas no que é o modelo típico de intervenção da ERSE e se calhar essa explicação é relevante desde logo para grande parte das questões que foram colocadas. Como referi na minha apresentação inicial, a entidade reguladora da saúde pauta-se pelo princípio da especialidade do fim e princípio da legalidade e, portanto, tem 3 frentes essenciais de intervenção. Uma que olha para o relacionamento entre os operadores, no fundo é olhar para o sistema de saúde. Uma outra que olha particularmente para os utentes na garantia e tutela dos seus legítimos interesses e direitos. E uma outra que olha para os prestadores e para o seu nível de desempenho, mas, sobretudo, relevante no que respeita ao cumprimento do patamar mínimo que o legislador instituiu como patamar mínimo de qualidade e segurança. Há aqui um ponto essencial, que é a diferenciação entre o que é a atividade de regulação e de supervisão do setor e o que é a definição de políticas de saúde, sendo certo que não compete ao regulador legislar, nem compete ao regulador definir as políticas de saúde. Na verdade, o que lhe compete é, no quadro que está delimitado, assegurar que os operadores cumprem os requisitos legais e regulamentares, incluindo os de licenciamento, e assegurar que os direitos dos utentes são salvaguardados. Naturalmente a promoção e defesa da concorrência. A acrescer a isto, a entidade reguladora da saúde tem instrumentos específicos de intervenção e também só pode lançar mão daqueles que se encontram identificados estatutariamente e que grande parte se reconduz ao que são procedimentos administrativos. E, portanto, em grande parte dos casos, e também sancionatórios, portanto, são 2 importantes frentes de intervenção do regulador, tem a ver com a intervenção sancionatória e com a intervenção em sede de procedimento administrativo. Portanto, primeiro ponto, tratamento de reclamações. Temos um grande volume de reclamações que dão entrada na entidade reguladora da saúde, como facilmente se percebe, sem prejuízo da análise casuística que é efetuada a cada uma delas. Existe uma necessidade de trabalho do ponto de vista estatístico, de estratificação, de tipificação, de classificação para identificação de níveis de risco. Naturalmente que nem todas as reclamações vêm a convocar uma efetiva intervenção do regulador, porque não se reconduzem ao que são as suas atribuições típicas. Estando em causa uma reclamação que convoca uma intervenção do regulador no que é o seu quadro de intervenção e que há pouco foi refletido e, portanto, evidenciando-se a violação efetiva do que vem a ser um direito do utente e que resulta desde logo da Carta dos Direitos do Utente, uma violação ao direito de acesso, uma violação à prestação de cuidados de saúde com qualidade e evidências que possam suscitar uma averiguação concreta de casos de indução artificial de procura, de rejeição, que foi logo uma das primeiras questões que foi aqui colocada, eventuais casos de rejeição ou discriminação infundada de acesso, de violação da liberdade de escolha, são desencadeados os procedimentos adequados. Naturalmente que o regime sancionatório só é acionado nos casos em que a conduta em que incorre o prestador está tipificada como contraordenação e, portanto, isto decorre claramente do princípio da legalidade.
não é expectável que o regulador sancione uma conduta que não está tipificada como contraordenação. Sem prejuízo disso, são igualmente robustos os outros instrumentos de intervenção, designadamente os procedimentos administrativos que eu referi há pouco, e que podem conduzir à emissão de uma ordem ou instrução e que têm cariz vinculativo. E aí sim, o prestador, incumprindo o que é uma ordem ou instrução, já pode estar sujeito à instauração de um procedimento contraordenacional. E, portanto, acabamos por verificar, de facto, que, no que respeita ao setor público, tirando os casos expressamente tipificados como contraordenação, o modelo de intervenção tradicional tem assentado na emissão destas ordens e instruções, tem também assentado nos últimos tempos num outro instrumento de cariz que funciona sobretudo como uma advertência ao mercado e com impacto mais setorial, que tem sido a emissão de alertas de supervisão. Aliás, a cobrança de valores acrescidos foi objeto de um alerta de supervisão por parte da entidade reguladora da saúde, desde logo pela obrigatoriedade, pelo direito à informação, primeiro a tutela do direito à informação, que o utente tem direito a uma informação clara, fidedigna, designadamente quanto ao preço a praticar e ao preço a pagar por determinado cuidado, e, portanto, o alerta de supervisão tem funcionado também como um mecanismo eficaz da intervenção do ponto de vista de supervisão do setor. Existe também aqui um outro aspecto relevante relativamente à diferenciação que foi aqui suscitada do que pode ser uma intervenção regulatória no setor público e no setor privado. Nós temos legislação também diferente e, portanto, retornando à base defensiva de que atuamos de acordo com o princípio da legalidade, não podemos esquecer que, relativamente ao setor privado, encontram-se já regulamentadas quais são os requisitos técnicos mínimos que o legislador licenciou como condições de acesso ao mercado e que, neste momento, operam para certas tipologias já regulamentadas e, sob exploração do setor privado, aguardamos a regulamentação do setor público e social. O regime jurídico de licenciamento é muito específico no modelo de intervenção da ERSE, portanto, a ERSE, para além de regulador, é também licenciador, e daí que a obrigatoriedade de dar cumprimento a esse regime jurídico, desde logo, a obrigatoriedade de tramitar e decidir os processos de emissão de licença de funcionamento e a obrigatoriedade de monitorização do mercado, permite que se evidencie um cariz mais assertivo do ponto de vista da intervenção regulatória e, sobretudo, o cariz sancionatório, e é isto que, por vezes, pode induzir ao que pareça ser uma intervenção mais focada no setor privado. Na verdade, isto não corresponde ao que é o modelo de atuação do regulador. O regulador supervisiona todo o sistema de saúde, mas tem também a obrigação de prosseguir as atribuições em matéria de licenciamento e, portanto, não pode nunca descurar o que é a obrigação de tramitar e decidir a emissão dos processos de licença de funcionamento e, neste momento, só está regulamentado o setor privado. Relativamente a eventuais alterações estatutárias, que também foi uma das questões aqui suscitadas, o meu propósito não era propor nenhuma alteração estatutária em concreto. De facto, nós temos em curso, mas respeita sobretudo a regulamentos com eficácia externa, designadamente o regulamento de registro, que está a ser objeto de revisão, de reformulação, para uma melhor adequação ao que é a necessidade de conhecimento do mercado por parte da ERSE. De facto, o registro não só publicita e declara a situação jurídica dos prestadores, como também é um principal veículo para a ERSE conhecer o mercado e o universo regulado. E, portanto, essa alteração vai de encontro ao que são as necessidades da ERSE para o conhecimento do mercado, mas tende também a desburocratizar um bocadinho este processo de acesso. Quanto à independência, eu penso que há bocadinho referi bem quais são as principais fontes. Portanto, o que é essencial é diferenciar o que é a intervenção regulatória do que é a decisão de política de saúde e a definição da política de saúde e a competência legislativa, diferenciá-la do que é da própria prestação de cuidados de saúde, dos grupos de interesse e, sobretudo, tentar equilibrar, e este, claro, que é um grande desafio, quando falava em equilíbrio entre as várias atribuições da ERSE, um dos desafios é este, é entre as várias atribuições, garantir anualmente uma monitorização e supervisão equilibrada de todo o sistema, tendo em conta que abarca quer setor público, quer privado, quer cooperativo, quer social. Como bem aqui foi referido, conjugando com o que eu referi, que em 2014 veio a ser um crescimento exponencial do que são as atribuições do regulador, associado ao que, às disposições orçamentais que impunham claras restrições, quer à contratação de recursos humanos, quer em matéria de cativações, facilmente se compreende que a acomodação destas novas atribuições por parte da entidade reguladora da saúde ainda hoje se refletem numa sobretaxa, num subesforço.
Portanto, nós temos os recursos humanos a trabalhar sempre em sobreesforço, sobretudo para assegurar frentes essenciais como a de licenciamento, tratamento de reclamações e, naturalmente, que isto implica um modelo de gestão que atenda às prioridades e às urgências. Este é também um desafio, claro, parece-me, do que venha a ser um órgão colegial, porque é um órgão colegial e, portanto, não se espera, nem era desejável que assim fosse com decisões unilaterais, o que possa vir a ser uma decisão do órgão colegial em termos de gestão da casa. O crescimento parece inquestionável, porque só com o crescimento é que se garante que, independentemente das flutuações de mercado, independentemente das urgências e do grau de gravidade que justifica uma intervenção alocada, que o regulador assegure com permanência, com consistência e com cadência o que são as suas frentes centrais de intervenção. Esta monitorização de mercado, com dados a final de 2021, ascendiam a cerca de 35 mil estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde distribuídos pelo território de Portugal continental. Portanto, falamos de um universo muito vasto. Isto reclama equipas multidisciplinares, equipas que tenham que ter tempo para se adequar, atualizar do ponto de vista do conhecimento técnico-científico e que garantam também a permanência no mercado em termos de supervisão efetiva. De notar que a intervenção externa da ERSE através da inspeção e fiscalização é um instrumento fundamental. Não é um fim em si mesmo, mas é um instrumento fundamental de contacto externo com o universo regulado e de verificação efetiva da existência de não conformidades. Quanto ao grau de acatamento do Executivo do que vêm a ser as políticas e as medidas da entidade reguladora da saúde. Bem, recentemente tivemos um exemplo favorável desse ponto de vista no que respeita ao estudo que identificou alguns atrasos e alguns déficits aos tratamentos oncológicos e, portanto, parece que a receptividade foi pública e favorável nesse sentido. Se calhar nem sempre acontecerá neste modelo. O que compete à ERS também não é ajuizar esse momento. Claro que lhe compete verificar quais dos instrumentos que dispõe, quais aqueles que se afiguram mais eficazes, mas eficazes para regular o mercado. Naturalmente que, a par dos instrumentos que eu já referi, também existem outros importantes e um deles são, de facto, os estudos dos quais se extraem análises setoriais relevantes e que podem, tendo pertinência para isso, o Executivo poderá olhar para eles e recolher alguma informação que sirva de suporte à tomada de decisão, da mesma maneira como também, historicamente, a ERSE, já identificando falhas de regulamentação em certos setores, também emitiu recomendações nesse sentido. Não nos compete, contudo, é o próprio princípio de separação de poderes, vincular o Executivo, nem podemos garantir que estas medidas sejam observadas. A nós compete-nos lançar a mão do que nos parecem ser as medidas mais eficazes. O mesmo valerá, portanto, esta independência entre o que é a política de saúde e o que é a atuação do regulador valerá para outros temas que foram aqui suscitados, incluindo o regime das PPPs. E, portanto, não compete à entidade reguladora da saúde. Parece claro que a Lei de Bases estabelece a possibilidade de contratualização do setor privado e do setor social, dentro de determinados contextos, com caráter transitório, quando devidamente fundamentado. Não compete, contudo, à entidade reguladora da saúde decidir quando esta contratualização é feita. O que compete à entidade reguladora da saúde, quanto à garantia do direito de acesso e ao cumprimento das regras que tendem a conformar este direito de acesso, é olhar para o Serviço Nacional de Saúde como um todo, incluindo as unidades publicamente financiadas e as que são contratualizadas, nos vários níveis de resposta, cuidados primários, hospitalares, cuidados paliativos e cuidados continuados, e que devem operar em rede e de forma integrada e verificar se, conjuntamente, este direito de acesso é assegurado, se é assegurado em tempo útil, e aí sim temos poderes efetivos de intervenção, e se está assegurada a qualidade, a humanização dos cuidados, a segurança nos cuidados. Isto é um trabalho contínuo, esta monitorização da qualidade, da segurança e do cumprimento dos tempos, é um trabalho contínuo, permanente e que também justifica naturalmente uma dedicação da ERSE sobre esta matéria, neste momento com especial enfoque. Não sei se deixei alguma questão fora, penso que já expliquei o tratamento das reclamações, setor público e privado, as cativações também. Neste momento há um aspecto relevante, que é, desde 2020, que tivemos um alívio no que vêm a ser as restrições orçamentais. E, portanto, desde esse momento, que a ERSE aproveitou para robustecer os seus quadros,
Mas falamos também não só do enriquecimento do ponto de vista humano, aumento e capacitação técnica, mas também do ponto de vista tecnológico, portanto, a informatização de alguns modelos de trabalho da entidade reguladora da saúde são essenciais para garantir uma maior eficácia e uma maior tempestividade. O tratamento de reclamações está a ser objeto, desde logo, de um sistema de BI que tem em vista, de facto, classificar, tipificar e identificar por região, por setor de saúde, quais são as principais reclamações para identificar frentes de risco. Isto é um exemplo do investimento que a ERS tem que acomodar e que desde 2020 tem vindo a lançar mão desde que o orçamento assim o permitiu. Penso que... Muito obrigado, doutora Mariana Torres. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Damos assim por concluída esta audição. Agradeço a sua presença e vamos fazer um intervalo de 3 minutos para prosseguirmos a reunião. Obrigada.